alegria ser convidada primeiramente pelo Senhor, pelo pastor da igreja e pela sua esposa, para que eu venha dar, assim, para mim é grandioso esse testemunho, porque eu pensei que eu ia falar do Senhor numa igreja cheia, mas não o testemunho da minha vida. Eu falei do Senhor outro negócio e o Senhor fez de outro jeito. Mas eu louvo esse Deus por esta oportunidade que Ele está dando, porque eu sei que tudo que sair daqui desse altar vai edificar as mulheres neste lugar. Porque eu creio que vocês vieram não olhar para a Coriza Edna, mas sim olhar para o Espírito Santo de Deus e adorar somente a Ele. Amém? E para que não fique só nas minhas palavras, vou deixar um versículo para a igreja. Eu estou um pouco nervosa porque a gente fica, né? Por mais que a gente saiba da situação, mas a gente fica um pouco nervosa, mas eu vou deixar para a meditação 3 versículos que se encontra em Jó 31, 34, em Provérbios 14:1 e Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz: Treina eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. E no 14 de Provérbio 1 diz: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. E Eclesiastes diz: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o 4 diz: tempo de chorar e tempo de rir. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu chorei muito, mas chegou o meu tempo de testificar aquilo que o Senhor fez no meu casamento. Porque não sabemos por onde passamos, por isso que eu digo à igreja nesta noite, que a gente nunca deve se gloriar por coisa alguma que acontece com nossos irmãos, nosso vizinho, nossa família, porque não sabemos de onde vem a astúcia do nosso adversário. E assim mesmo aconteceu no meu casamento. Hoje em dia meu esposo é presbítero da Igreja Jesus Cristo Liberta, mas para ele chegar onde ele chegou, eu tive que ter preparamento, mudança, porque às vezes nós queremos mudar o homem, mas precisamos ser tratada, ser modelada, para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, para que venha trabalhar na vida do homem. E ali, ele saiu de casa, ele queria ficar comigo e com a outra, mas eu não aceitei isso, porque eu era esposa, eu não peguei ele e na culpa, foi tudo a permissão do Senhor, porque cada coisa a gente tem que falar ao Senhor e Ele vem confirmando. E aí o Senhor foi trabalhando na minha vida, me tratando, foi difícil, não foi fácil, mas quando a gente segura no arado, que é a palavra de Deus, a gente se conforta e aquilo vai passando para um lado e para o outro, e na determinação do Senhor tudo acontece. E além de trabalhar do Senhor, ele lá, eu em casa com 2 filhas pequenas, mas o Senhor nunca deixou faltar nada. Apesar dele estar lá, mas ele foi um bom pai e um bom esposo, porque ele vivia mais na minha casa do que na casa dela, mas não dormia em casa. O negócio lá era muito profundo, porque ele queria algo a mais, eu creio assim, ele não era evangélico, ele já vivia com essa mulher no mundo, e eu não sabia por quê. Eu botava ele em primeiro lugar, não botava o Senhor Jesus. Então, no momento que eu coloquei o nosso Deus, que é grande e poderoso, e faz além daquilo que pedimos e pensamos, ele começou a trabalhar na vontade dele, na minha vida e na vida do meu marido. E eu
Senhor diz: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as suas próprias mãos. Amém? E eu creio que tem algumas mulheres aqui que estão passando pelo processo de casamento, de luta com o esposo. Nesta noite, não tem ninguém, amém. Mas Jesus vai trabalhar primeiramente na tua vida, como fez na minha, para tratar do homem. Porque o que Deus une, o homem não separa. Tem várias mulheres aqui que têm testemunho do mesmo motivo que eu estou aqui. Na minha igreja também tem a irmã Dione. Ela testificou um pouco quarta-feira no culto das mulheres. Isso é para edificar a minha e a tua vida nesta noite. Porque não é em vão eu e você estar na presença de Deus e não haver mudança. Porque é na mudança que a gente vai ganhar almas para o Senhor, restituir casamentos, porque o Senhor, a obra que Ele começou no meu casamento e no teu casamento, Ele é fiel para terminar. Amém? E o que eu tenho para dizer foi até aqui que o Senhor mandou. E eu creio que foi para edificar, pode ser que não sejam nem todas, mas algumas estão necessitadas de descer mais, de conhecer mais esse Deus, pedir ao Senhor que venha modelar a sua vida para que o Senhor venha obter a sua vitória. Amém?